para o meu e o teu coração nesta noite, porque Ele não costuma despedir ninguém de mão vazia. Glória a Jesus. Aleluia. E assim agradeço a oportunidade nesta noite. Oh, glória. Amém? Paz do Senhor. É bom estar neste lugar louvando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Desde já, irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 9. Amém? Nós iremos ler os versos 35 ao 38. Mateus 9, 35 ao 39. Os que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas perdidas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas são tão poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Excelência, Deus grandioso, bendito, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome. Mais uma vez te damos graça pela oportunidade que temos de reunidos aqui, louvar e bendizer o teu santo nome. Pedimos-te encarecidamente, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, os cânticos, testemunho, tudo, Pai amado, que temos feito aqui. Pai amado, mesmo o nosso simples ato de levantar das nossas casas e caminhar em direção a este lugar. Pai amado, tudo é para louvor da tua glória. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe a nossa adoração. Senhor amado, e no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos encarecidamente que o Senhor possa continuar nos confrontando com a tua palavra. Senhor amado, de tal forma que nós não apenas, Senhor amado, enxerguemos aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa se adequar à tua vontade, que a tua palavra seja tão impactante nas nossas vidas, que nós saiamos apenas do sentir e de fato nos comprometamos em obedecê-la, orientados pelo Senhor. Te pedimos assim, meu Deus, no nome de Jesus, e agradecidos nesta noite, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu li esse texto e eu lembrava, me vinha à memória algo que fez parte de toda a minha infância e grande parte da minha adolescência, juventude, que era aquele ambiente de roça, de fazenda, de cacau, todo o serviço
que ali tinha. Também conhecemos não somente a plantação de cacau, e trabalhávamos ali, mas também plantações de café. E me veio então uma memória de que na época da colheita do cacau, quando o cacau estava maduro, estava pronto para a colheita, então os trabalhadores que tinham ali na fazenda eram muito poucos para fazer aquele serviço. Então existiam duas práticas. A primeira era o proprietário daquela fazenda contratar mais gente somente para a época da colheita. E uma outra opção dava-se àquelas regiões de cacaueira ali em empreitada. Então eu ia e empreitava, pegava de empreitada uma daquelas regiões da fazenda, e a minha responsabilidade era colher, conduzir o cacau para a sede da fazenda, ter alguém que fosse o chamado estufeiro para secar o cacau, ter alguém que fosse o tropeiro para conduzir o cacau ali do meio da roça para a sede da fazenda. Então eu era que contratava, e quanto mais depressa eu terminava aquela região, mais eu poderia empreitar uma outra região. Então eu tinha que contratar muita gente. E às vezes faltava. Na época da colheita do cacau, por exemplo, faltava gente para trabalhar. E aquelas fazendas eram sempre muito cheias, e toda a região produzia aquele fruto, era muito cheia. O texto que nós lemos, nós precisamos observar, principalmente a partir aí do capítulo 8 de Mateus. E Jesus está ali na região, está na cidade de Cafarnaum. E a partir de Cafarnaum ele vai em diversas cidades circunvizinhas. Ele vai em diversas regiões, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho do reino. E onde ele chegava, então, operava milagres, prodígios. E onde ele ia também, uma grande multidão chegava até ele. E Jesus fazia maravilhas, e ele olhava com ternura, com misericórdia. Ele de fato tinha o seu coração na miséria daquelas pessoas, nas necessidades daquelas pessoas, e ele sentia de fato a necessidade daquelas pessoas, e ele então as abençoava, e ele as anunciava esse evangelho do reino, que liberta, que salva, que transforma a vida do homem, e que tira toda a sua carga, que tira toda o peso das cargas que a cada dia aquelas pessoas levavam. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 11, nós temos aquele convite maravilhoso, olhando para as cargas, para o sofrimento, para as aflições daquelas pessoas, a quem ele convivia a cada dia, a quem ele ia pregar, ia anunciar, com quem ele andava, ia ao encontro, à busca dessas pessoas. No capítulo 11, então, encerrando o capítulo 11, mas propriamente dito, ele diz: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse texto, então, se os irmãos olharem a partir do capítulo 8, nós temos diversas curas, manifestações de poder. Jesus indo e voltando, surdo, tendo o demônio expelido deles e passando a ouvir, mudo, que não falava, pelo menos neste caso, por conta de possessão demoníaca. Quando o demônio é expulso, aquele homem volta a falar. Homem paralítico, que não tem condição de ir até Jesus por causa da multidão, mas alguém traz e
tira a cobertura da casa e desce aquele homem é curado. Cego enxergando, um capitão, alguém importante que tem a sua filha que morre e Jesus vai ao encontro dela, mas no meio do caminho, enquanto ela ainda está viva, uma mulher chega e toca em Jesus e tem a sua enfermidade restaurada, e a multidão o apertava, e quando ele chega lá, parece que é tarde demais, aquela menina havia morrido, e Jesus faz o milagre ressuscitando. E aí, Jesus faz diversos milagres, ele fala, ele ensina, ele começa a ensinar, e nesse percurso, ele não somente cura, ele não somente restaura a vida, ele não somente devolve a saúde, não somente devolve a dignidade das pessoas, ele se importa com elas, e ele também chama pessoas para lhe seguir. Nós temos aí a chamada de Mateus, por exemplo. O Senhor chama a Mateus, escolhe a Mateus. O Senhor então senta com pessoas que aos olhos dos fariseus, dos religiosos da sua época, são consideradas intocáveis, são consideradas pecadoras, miseráveis. Jesus senta com essas pessoas porque ele, como diz o texto, ele tem o seu coração na miséria. Esse é o significado de compaixão. Ter o coração na miséria, sentir a dor, sentir a necessidade, de fato, não apenas olhar e imaginar, não, deve estar doendo, não, deve estar incomodando, não, ele deve estar sofrendo, mas de fato sentir o sofrimento, não somente físico, mas social e espiritual daquelas pessoas. Então nós temos o texto que Jesus, percorria de cidade em cidade daquelas regiões, ele vai de cidade em cidade, ele quer estar com pessoas, ele quer ver pessoas, ele quer pregar para essas pessoas, ele quer anunciar esse reino, ele quer curar, ele quer restaurar, mas sobretudo ele quer que aquelas pessoas sejam salvas pelo evangelho a que ele está chamando, que ele está anunciando, chamando essas pessoas ao arrependimento e abrindo seus olhos para mostrar que a maior necessidade daquelas pessoas não era aquelas curas que ele fazia, não era o suprimento, a multiplicação dos pães que ele realizava, não era o abrir os olhos dos cegos, não era a maior necessidade daquelas pessoas, era a necessidade da alma, da salvação, do alívio, e ele sente tremenda compaixão por aquelas pessoas. E nós vemos aqui então, que Jesus percorria, e olha o que diz o versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ele não deixava ninguém de fora. E lembrando que a essa altura, o ministério de Jesus estava com média aí de 1 ano do ministério de Jesus. Em 1 ano ele percorreu todas essas cidades e povoados, e ele anunciava-lhe, Jesus percorria todas as cidades e povoados em Israel e fora dele, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. E a primeira coisa que eu entendo aqui, com o reino e com o evangelho, com a grande seara, é justamente que Jesus vai deixar bem claro, Jesus vai tratar com as pessoas e ele revela essa compaixão, e essa compaixão,
essa ação de Jesus, essa preocupação de Jesus, essa interação de Jesus, essa atitude de Jesus de ir de cidade em cidade, de pregar a essas pessoas, de primeiramente anunciar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino consistia, e lembra que no livro de Mateus, o Evangelho que Mateus escreve é chamado o Evangelho do Reino. A visão de Mateus é mostrar o reino, os princípios do reino, e o resultado do reino, os filhos do reino, e como devem se comportar, e o resultado daqueles que ouvem a mensagem deste reino, o reino de Deus. E Jesus, e a mensagem do reino é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o reino, a mensagem do reino, a pregação do Evangelho do reino é uma chamada ao arrependimento. E que o que nós precisamos aprender primeiramente nesse primeiro versículo é que quem revela Jesus não são os milagres que ele faz. Quem diz que quem Jesus é não são os milagres que ele faz. Nós temos aqui, por exemplo, no texto do capítulo 8, a partir do versículo 29, é interessante sempre você manter a sua Bíblia aberta para conferir, mas Jesus chega na terra dos Gadarenos. Essa história, ou esse episódio é escrito por Marcos de uma maneira mais clara, de uma maneira mais específica, mas também Lucas escreve acerca desse episódio no capítulo 8, Marcos 5 e Lucas 8. E aqui em Mateus, o texto vai dizer, Mateus vai trazer a narrativa que Jesus tem chegado a outra margem, indo de Cafarnaum para Gadara, encontrou esse homem endemoniado, e Jesus expele, Jesus expulsa aquele demônio, e as pessoas ficam todas maravilhadas. Quem é esse homem? Olha, que negócio é esse? Nunca se viu em Israel alguém assim. No entanto, os fariseus, os religiosos, os que se achavam detentores do poder, da palavra, do conhecimento, da autoridade, dizem: não, ele está expulsando os demônios, é por Beelzebu. Ele mesmo está possesso. E perceba que, onde Jesus chega, e o texto que nós estamos lendo, que Jesus chega, prega o Evangelho, anuncia o Evangelho do reino, cura toda sorte de enfermidade e de doenças. Mas isso apenas as pessoas olham, se admiram e dizem: nunca em Israel aconteceram essas coisas, nunca nenhum profeta fez essas coisas, nunca nenhum sacerdote fez essas coisas, nunca se viu um homem como esse. Mas eles não entendem, eles não têm os olhos abertos através dos milagres para saber quem Jesus é. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era as boas novas de salvação. Eles o veem e os milagres vão mostrar apenas mais um profeta poderoso. Na mentalidade dos discípulos, por exemplo, a caminho de Emaús, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel por causa dos seus milagres, dos seus prodígios e dos seus ensinos, mas tudo acabou. Nós não temos mais milagres, ele não está mais aqui. Então, todos os milagres que Jesus fez durante todo o seu ministério não convenceu ninguém de quem ele era de verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Somente o Evangelho
Somente o Evangelho do Reino, somente a pregação do Evangelho do Reino vai revelar quem Jesus é. E quando nós pregamos o Evangelho do Reino, quando nós pregamos e anunciamos Jesus Cristo, quando nós atingimos a maior necessidade do homem, que é a salvação da sua alma, e somente Jesus pode salvá-los, então diz o texto que Jesus ia de cidade em cidade e pregava o Evangelho do Reino a todas essas cidades. E ali, enquanto pregava, e depois de anunciar o Evangelho do Reino, ele curava, ele restaurava, ele fazia milagres. E então, ele dizia: é chegado o reino, arrependei-vos. Eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que pode suprir a real necessidade de vocês. E às vezes, quando nós falamos isso, às vezes talvez possa parecer enganosamente ao coração dos irmãos. Talvez alguns irmãos fiquem até confusos quando nós afirmamos isso, que somente o Evangelho é quem revela quem Jesus é. Talvez alguns irmãos confusos ou cheios de dúvida: espera aí, então os milagres não fazem parte, os prodígios não glorificam o nome do Senhor? Claro que glorifica, e eles são reais. Eles não ficaram somente lá na era apostólica, não, nos dias de Jesus, não. Nós cremos em milagre, ele faz milagre hoje, mas o que nós estamos falando aqui é que somente o Evangelho revela quem Jesus é, e somente o Evangelho é capaz de nos salvar. Porque se eu orar e crer que Deus pode fazer um milagre, se Ele quiser, Ele faz um milagre, mas amanhã eu posso adoecer de novo e eu vou morrer, mais cedo ou mais tarde. Mas aquele que ouve e crê no Evangelho, ainda que morra daquela enfermidade, ainda que não seja curado daquela enfermidade, ainda que não tenha os seus desejos, os seus pedidos e os seus sonhos realizados nesta vida, ninguém vai tirar uma certeza: ele está salvo na pessoa bendita de Jesus, e ele estará na eternidade com o Senhor, porque ele ouviu, creu e viveu o Evangelho do Senhor. Somente o Evangelho revela quem Jesus é. E acreditem, o Evangelho não é somente para ser pregado. O Evangelho é para ser vivido. O Evangelho não é somente para ser proferido com os nossos lábios, mas pregado com as nossas atitudes e comportamentos. O Evangelho não é somente para que nós enchemos o peito e nos orgulhemos muitas vezes dizer: eu só prego o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, mas as minhas atitudes, os meus comportamentos com os meus irmãos e até lá fora não condiz com esse Evangelho do amor e da graça de Deus. Eu prego com a boca e disfarço com a minha vida. Eu prego que Deus é amor, que esse Evangelho é capaz de transformar as pessoas mais vis e que perdoa o homem, que chama o homem ao arrependimento. Mas não somente isto, quando esse homem se arrepende pelo Espírito Santo, falando ao seu coração, transformando a sua vida, Deus o perdoa completamente. Mas eu não sou capaz de perdoar as besteirinhas que eu vivo às vezes com os meus irmãos. Que evangelho é esse que eu estou pregando? Muito mais do que pregar com os meus lábios. E eu devo fazer isto. Eu devo proferir, eu devo verbalizar o evangelho. Mas sobretudo, eu devo encarná-lo. Eu devo demonstrar com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com os meus relacionamentos, que de fato eu fui transformado pelo Evangelho do Reino. Se eu somente testemunhar que Jesus ouviu a minha oração e me curou,
Se eu somente testemunhar e provar que eu sou um homem de oração e oro, se eu somente testemunhar que eu amo a palavra do Senhor e que eu consigo destrinchá-la muito bem, mas se vocês não verem as atitudes de Cristo na minha vida, em vão é a minha pregação. Só o Evangelho revela quem Jesus é. Quem aqui crê em milagres? Continue crendo e busque, porque o Senhor vai fazer. Não desista de pedir, de clamar. Mas que a sua maior preocupação seja: Deus, me faça instrumento de pregar o teu Evangelho. Deus, me dê graça, ainda que o Senhor não me dê nada. Me capacite para viver o Evangelho do Senhor. Para que ao olharem para a minha vida, ainda que não me vejam gozando e testemunhando dos grandes milagres, saibam que eu fui transformado e eu sigo os passos de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu não quero nada nessa vida sem Jesus. Nada na vida tem valor nenhum sem Jesus. Nada na minha vida é mais importante do que viver e anunciar Jesus. Porque senão, irmãos, nós temos podemos correr no mesmo erro. Estamos diante do mesmo perigo de olhar para Jesus somente pelos milagres, pelos prodígios, pelas respostas poderosas às nossas orações. E quando elas não vêm, nós nos decepcionamos e ficamos tristes. E nos achando a pior pessoa do mundo. Porque orou, porque Jesus não curou, porque Jesus não fez, porque Jesus não livrou. Sabe por que acontece isso muitas vezes? Porque nós só estamos interessados em conhecer o Jesus dos milagres. E não o Jesus que entregou-se voluntariamente pelos meus pecados. Que foi capaz de atravessar de uma cidade para outra, enfrentando a turbulência de uma tempestade, para ir lá do outro lado somente para libertar um homem dos demônios e voltar depois. O Senhor foi capaz de entregar a sua vida por mim e por você. Pense em quantos habitantes existem no mundo. Jesus morreu por todos eles. Mas pense agora, se no mundo só existisse você, Jesus viria, anunciaria o Evangelho do Reino, morreria na cruz do Calvário por você. Esse é o Evangelho do Senhor. O que é que eu quero mais? O que é que eu preciso mais? É claro que eu quero bens. Claro que eu quero ter uma vida tranquila. É claro que eu quero a cura das enfermidades da minha vida. É claro que eu quero ser usado poderosamente, o quanto Ele me puder usar para curar, para manifestar do seu poder. Mas se nada disso me vier, eu já tenho o que preciso. O Evangelho. Porque eu sei quem Ele é pelo Evangelho do Senhor. Mas esse texto também me revela que o Evangelho não somente revela quem é Jesus, mas o Evangelho também revela quem sou eu. O Evangelho revela também quem sou eu, quem é o homem. Dê uma olhada para mim no versículo 36 do texto que lemos. E ele diz assim:
vendo Jesus a multidão, compadeceu-se dela. Porque estavam, como sabe a versão de vocês aí? Porque estavam o quê? Desolada, aflita. E o que mais? Desgarradas, perdidas, como ovelhas sem pastor. O Evangelho mostra, primeiramente, a condição do homem. O homem sem Cristo, muito mais do que apenas as enfermidades físicas, muito mais do que a fome, as necessidades sociais. O homem está perdido, desorientado, desgarrado, separado. Foi isso que o pecado fez com todos nós. O Senhor olha para aquelas pessoas e tem compaixão delas. E tudo indica que Jesus estava justamente no tempo da colheita. E Jesus olha para os campos de trigo. Jesus olha para os campos que estão brancos, preparados para ser colhidos. E Jesus não vai falar daqueles campos que precisam de trabalhadores. Jesus vai olhar e dizer que a seara é muito grande, a necessidade do homem é muito grande. E é necessário que Deus levante trabalhadores. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas nesse primeiro momento aqui, nós vamos ver que Jesus faz essa comparação, que o homem está desgarrado, aflito, a versão de Moisés ali, 36. Esfolados, meu Deus, perdido, arruinado, desgarrado, aflito. E Jesus tem compaixão, Jesus sente a necessidade, a miséria daquelas pessoas. O pecado fez isso conosco, nos destruiu completamente e nos afastou da presença de Deus e ficamos como perdidos. O Senhor está dizendo que a humanidade, que o homem precisa de direção. E o Evangelho é quem orienta, é quem mostra, é quem descortina os olhos para que sintamos a nossa miséria e a nossa necessidade e olhemos para Jesus. Muito mais do que as dores físicas, muito mais do que as dores emocionais, muito mais do que os incômodos desta vida. O Senhor está dizendo que o Evangelho mostra quem de fato nós somos e qual é a nossa verdadeira e maior necessidade. E o Senhor sente a nossa miséria, sente compaixão de nós. É interessante que nós iremos perceber nesse texto que Jesus vai apontar. E perceba que vem de uma sequência de milagres, e milagres, milagres, milagres. Esse ir e voltar de Jesus em cada cidade, em cada povoado, em cada cantinho, em cada casa, em cada sinagoga, em cada lugar mais ermo, mais distante. E onde ele chega, faz milagres, faz prodígios, multiplica pão, sacia a fome física das pessoas, mas não antes de mostrar para elas: vocês estão perdidas e eu sou a porta da salvação.
Vocês estão perdidas, sem direção. E eu sou a luz que brilha e clareia o caminho para vocês. Vocês estão desorientados, mas eu vou conduzi-los. Eu sou o pastor que dá vida pelas ovelhas. Aqueles que me ouvem conhecem-me. Aqueles que ouvem as minhas palavras me conhecem, porque as minhas palavras são vidas para vós. Jesus vê a necessidade e o evangelho que ele prega, ele mostra para os seus discípulos e para todos que ali estão, que essas pessoas estão perdidas e precisam ouvir, ser orientadas, ser conduzidas, ser direcionadas. E olha só a ideia que Jesus traz: ovelhas perdidas, desgarradas, que não tem pastor. Já viu um bicho mais simples, mais tolo no bom sentido da palavra, do que a ovelha? A ovelha nem voz tem. Já viram a ovelha berrando, gritando? Essa manhã passei aqui, estava aqui na igreja, essa semana, foi segunda-feira, estava aqui na igreja com o Jorge. Falei, ó Jorge, estão te chamando lá fora. Jorge Bode, eu estava com o Jorge Bode aqui. E os bichos gritavam e berravam. Passavam aqui, aí subiram, quando eu subi, eles estavam tudo ali em cima, comendo um lixo ali. Ô bicho barulhento, tal do bode. Bicho barulhento, a ovelha não. A ovelha precisa ser conduzida. Se deixa aí, eu vejo o seu menino aqui, seu Zelito, cria cabra e bode aí. O filho dele também, aqui nessa serra aqui. E as bichas descem, vai e sobe. Outro dia entrar lá no quintal de Carmen, lá e subindo nas árvores para comer. Ela se vira no 30. Agora não prepara não conduz não as ovelhas para ver. Jesus então compara, para dizer que os homens estão perdidos, desorientados, voltados para si mesmos. Mas ele é esse pastor. E o evangelho que ele está pregando justamente é aquilo que Davi proferiu: eu sou o vosso pastor, nada vos faltará. Vos farei deitar em meus pastos verdejantes. Eu irei refrigerar as vossas almas e vos darei descanso. Ainda que o vale da sombra da morte seja presente na vida de vocês, a minha vara e o meu cajado consola vocês. Para usar a vara, às vezes ele saía da frente, ia lá para trás. E o que Davi está dizendo, olha, a tua disciplina, a tua correção e o teu cajado, o teu amor, a tua misericórdia me consolam. Até a disciplina do Senhor é prova do seu amor. E ele está dizendo que o que essas pessoas precisam é da sua vara e do seu cajado, da disciplina. E o evangelho descortina os olhos dessas pessoas, para que elas vejam quem elas são e o quão perdidas elas estão, para que sejam salvas por esse pastor amado, conduzidos por esse pastor amado. E eu estou falando aqui do resumo do evangelho do reino de Deus. E por último, irmãos, esse texto vai mostrar que nós somos ceifeiros de Deus. De novo, a visão é de um campo que está branco, os pendões estão abertos. Talvez os irmãos nunca viram, por exemplo, uma plantação de trigo ou uma plantação de arroz. Mas com certeza já viram uma plantação de milho.
Sabe quando nós sabemos que o milho está maduro? Quando aquele pendão está caindo. E que o pelinho que saiu da espiga caiu, ou então está caindo facilmente. O milho está maduro, está pronto para colher. O trigo totalmente maduro, o campo fica todo branco, está pronto para a colheita. Mas o Senhor olha, quem sabe diante de uma plantação, Ele diz, olha, a seara é muito grande, a colheita é numerosa, está pronta, mas os obreiros, os ceifeiros são poucos. E Ele então apela para os discípulos, ore ao Senhor da seara, para que Ele mande ceifeiros. Sabe por que falta ceifeiros na seara do Senhor? Sabe por que falta obreiros, trabalhadores, primeiramente, sabe por que falta? Primeiramente porque a multidão das aflições, do sofrimento e da condição humana é terrível. Existe muita miséria. Existe muita gente que está totalmente perdida, destruída. Que estão caminhando a passos largos para a perdição. Nós estamos vivendo num tempo em que nunca se viu tanta gente, inclusive crentes, em depressão, que perderam a motivação da vida. Muitos, na maioria, criticados por muitos de nós, dizendo que é demônio. Quando na verdade essas pessoas estão doentes, precisando da direção e da luz do Evangelho. E o Senhor diz, olha, chama a atenção dos discípulos para olhar o tamanho da necessidade da obra de Deus, e chama os discípulos para que fossem esses ceifeiros. E Jesus não apenas olha e diz, olha, a seara do Senhor é grande e os obreiros são poucos. Ele estava ali, pelo menos com apenas 12. Diante de tanta necessidade de indo e vindo. Daqui a pouco ele está com 70 e envia esses 70. Aliás, com 82, porque ele manda 70 de 2 em 2, mas ele também envia, o texto vai dizer, e ele envia também os seus discípulos. Então, 70 com mais 2, 12, 82, no mínimo. E ainda são poucos, e poucos, e poucos. A seara é grande, as necessidades são tremendas, e os obreiros, os ceifeiros são poucos. Não somente porque a seara é grande, as necessidades são tremendas, mas porque nós somos viciados em nós mesmos. Nós somos tremendamente preocupados, essencialmente, pela nossa própria felicidade. Nós somos apaixonados e voltados para os nossos sonhos. Nós amamos demais os propósitos que nós temos. Nós somos viciados, eu volto a dizer, em nós mesmos. E muitas vezes até oramos, até fazemos como Jesus disse: Senhor, a tua seara é tremendamente grande, levanta obreiros, Senhor, para que faça a tua obra, levanta pessoas para fazer a tua obra, mas nós mesmos não vamos, nós mesmos não dispusemos a nós mesmos, mas nós não estamos dispostos a ir. Isto é de uma oração tão hipócrita, porque o Senhor manda orar, e o significado de oração é ordem,
Ação, orar e agir, orar enquanto vai. Orar para que Deus mande pessoas para a seara, mandar o Senhor, mandar obreiros para a colheita, mas nós estamos orando enquanto nós mesmos estamos colhendo, enquanto nós mesmos estamos pregando, enquanto nós mesmos estamos indo. E nós oramos com muito fervor, choramos, e eu entendo até que com muita sinceridade e vontade de ver pessoas vindo, pessoas indo, e pregando o Evangelho, atendendo a miséria e a necessidade dos perdidos. Mas falta a sensibilidade e a compaixão de Jesus em nós, para que nós mesmos nos comprometamos. Nunca vivemos uma geração tão descomprometida, tão egoísta. E deixa eu falar um pouquinho, só para exemplificar. Deixa eu falar uma heresia aqui, que não tem nada a ver com essa seara que estou falando aqui. Mas olhe para essa comunidade aqui. Tanta pessoa inteligente, capaz, ungida, que tem chamado de Deus, mas sempre dizem não às necessidades da sua própria comunidade. Sempre sobrecarregamos pouquíssimos, enquanto muitos estão tomando de canudo. E às vezes olha para esse lado e para outro e fala: Senhor, levanta homens e mulheres de Deus neste lugar, mas não dão um passo para isso. Só para me fazer entender, como eu disse, me perdoe a heresia de fazer essa comparação da seara com apenas a comunidade presbiteriana renovada aqui de Jequié. Porque a obra de Deus não se resume às tarefas aqui da igreja. Não. Pode até fazer parte, mas não se resume a isso. Estou falando de evangelho, de vida, de colheita, de disponibilidade para servir a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação que Deus me chamou. E acredite, você está vivo? Faz assim. Está vivo? Faz assim. Deus te chamou. A ordem do Senhor aos discípulos, para que orassem ao Senhor da seara, para que levantasse obreiros, para que eles mesmos tomassem a frente e fossem, enquanto clamavam. E é isso que diz os Salmos: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, dará com alegria os seus molhos, dará com alegria a sua colheita. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, Deus vai te usar para uma grande colheita. E você vai ver outros que, como você, arregaçarão as mangas e se envolverão como obreiros e ceifeiros na obra do Senhor. Esse chamado não foi somente para mim, para ir a um seminário ou não. Teve gente que não teve oportunidade de ir a um seminário. Esse chamado não foi somente para mim como um pastor, que ora está nessa igreja, mas amanhã pode ir para um outro lugar, porque o meu ministério pertence ao Senhor. Esse chamado foi para cada um de vocês também, que foram salvos, redimidos, comprados, resgatados com esse evangelho do reino, para fazer parte do reino de Deus, como obreiros, como ceifeiros. E acredite, Deus ouviu o clamor e a oração daqueles discípulos.
E até hoje está chamando pessoas como eu e como você. E será que Deus vai ouvir o teu clamor para a próxima geração? Sabe por que Deus ouviu o clamor dos discípulos e nos deu para essa geração? Porque eles foram, eles fizeram, eles anunciaram, eles se comprometeram, eles obedeceram. Será que Deus vai atender a nossa oração? Qual a tua disponibilidade? Coloquemos em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Bendito é o nome daquele que vive e reina para sempre.